Então nesse Natal eu assisti a Mulher Maravilha 1984 e meu primeiro pensamento assim que o filme acabou foi: esse definitivamente foi um filme muito estranho. E olha que eu nem tava com as expectativas muito altas pra esse filme, hein? Desde que o primeiro trailer saiu há mais de um ano atrás, eu não tava muito empolgado não. E depois de todos os adiamentos e polêmicas envolvendo o lançamento desse filme por causa da pandemia, ele finalmente chegou aqui no Brasil, tanto pra quem vai ver no cinema, quanto pra quem sabe baixar filme pirata. E puta merda, que filme estranho. Mesmo sem expectativas nenhumas, eu ainda consegui sair não exatamente decepcionado, mas com certeza exausto. Mas eu tô me adiantando. Só avisando que todo esse vídeo vai estar recheado de spoilers, então se você ainda não viu o filme, recomendo sair agora. 3, 2, 1, pochetes. Tá, então o filme começa com um prólogo desnecessariamente longo de quase 12 minutos, que mostra uma espécie de Olimpíadas das Amazonas, onde a Baby Diana quase vence a competição, mas trapaceando. Tudo isso culmina em uma lição de moral pra Diana que vai ser importante pro clímax do filme. Ok, fofinho, mas 12 minutos de prólogo pra passar somente essa mensagem é too much. Se em A Sociedade do Anel, Peter Jackson, o maior enchedor de linguiça de Hollywood, conseguiu condensar todo o backstory de centenas de páginas da Terra-média dos apêndices do Tolkien em apenas 7 minutos, eu acho que se esses roteiristas tentassem ser um pouquinho mais diretos ao ponto, conseguiriam também. E esse é meu primeiro problema com o filme, ele é longo demais pra história de menos. Logo depois desse flashback, a gente tem uma cena de ação bem fofa, digna do Superman do Christopher Reeve, com as roupas extravagantes dos anos 80 e muito camp comedy, que mostra a Mulher Maravilha fazendo todo o pacote de super-herói, prendendo bandidos, salvando criancinhas e se divertindo no processo. Eu não sabia o quanto precisava de uma cena dessas em um ano com praticamente 0 filmes de super-herói, até eu realmente ter. Mas então chega a hora de começar de verdade a trama. O MacGuffin do filme já foi introduzido lá na cena de ação como um dos artefatos que os bandidos tentam roubar. Uma pedra que concede desejos. Então entra em cena os dois antagonistas principais do filme, a Mulher Leopardo da Kristen Wiig e o Maxwell Lord do Pedro Pascal. Se tem algo que eu posso adiantar de cara é como esses dois estão bem nesse filme. Curiosamente, o elo mais fraco do quarteto principal é justamente a Gal Gadot, mas somente porque o arco dela é o mais chato se comparar com o dos vilões. Eu sempre achei a Mulher Leopardo uma das vilãs mais jegues de toda a DC, mas a Kristen Wiig consegue dar um charme à personagem que eu nunca havia visto antes em outra mídia. E o filme é inteligente saber que ela não é vilã com calibre suficiente para carregar o filme sozinha. E é aí que ela vira a capanga do Maxwell Lord, do Pedro Pascal. E puta merda, esse cara é um dos atores mais carismáticos de Hollywood atualmente. E ver ele se divertindo nesse papel canastrão e exagerado é a melhor parte do filme de longe. Mas, voltando à trama, é já no primeiro ato que as falhas começam a aparecer. O filme tem um ritmo péssimo. Já no primeiro ato, o filme consegue se perder em todas as tramas e subtramas dos personagens, que está incluso, mas não limitado a reapresentar Diana em seu estilo de vida nos anos 80, mostrar que ela tá solteira e obcecada com a ex-namorada que morreu há mais de 60 anos, mostrar ela conhecendo e fazendo amizade com Bárbara, dar um contexto pro MacGuffin mágico que concede desejos a quem pedir e apresentar os dois antagonistas. E em relação a Bárbara e Maxwell, se dois antagonistas com algum pingo de desenvolvimento já iriam ocupar muito tempo de tela, nesse filme o problema é maior porque o roteiro faz questão de mostrar a vida merda deles antes deles fazerem um pedido pra Pedra e a vida transformada deles depois de fazerem um pedido pra Pedra. E isso, sem dúvida, é o suficiente pra inchar o primeiro ato. A Bárbara tenta ser igual a Diana e o Maxwell deseja ser a Pedra, então agora ele consegue realizar o desejo de qualquer um que ele toca. Então tá. Nesse meio tempo, quando parece que a trama finalmente vai começar de verdade, o filme traz de volta o personagem mais necessário do filme todo e tome mais uns 15 minutos de Diana apresentando os anos 80 pro Steve Trevor, fazendo um paralelo com o primeiro filme. E somente depois disso é que a trama do filme começa de verdade. E nessa brincadeirinha já se passou 1 hora de filme e a personagem que acaba ficando mais prejudicada é a própria Diana. Mas antes de eu passar pro segundo ato, eu tenho que falar uma coisa que me incomodou muito. Só pra dar um contexto. Diana pede pra Pedra trazer Steve de volta e a Pedra traz Steve de volta, mas no corpo de um cara comum. Eles não falam essa palavra em nenhum momento do filme, mas foda-se. A alma do Steve Trevor basicamente possuiu o corpo desse cara inocente como um fantasma. O corpo desse homem tá andando por aí contra a sua vontade e pra piorar, a Diana ainda transa com o Steve Trevor. Mas lembrando, não é o Steve Trevor, e sim uma outra pessoa. E eles transam sem consentimento nenhum do hospedeiro que tá possuído. Isso é fodido pra caralho. E não é possível que só eu tenha ficado incomodado com isso. Num filme dirigido e protagonizado por duas mulheres que são vozes ativas do movimento feminista e de direitos iguais, e que fizeram questão de incluir no seu filme já super inchado não apenas uma, mas 2 cenas onde a Bárbara é assediada por um bêbado escroto, a gente tem a protagonista basicamente transando com um homem sem o consentimento dele. Puta merda, imagina se fosse o contrário, se fosse um protagonista homem transando com uma mulher inocente possuída pela
alma de outra pessoa. Imagina como isso ia pegar errado. Eu tô pensando isso demais? Talvez. Eu pessoalmente teria algum problema em ser possuído pelo Chris Pine e transar com a Gal Gadot? Claro que não. Mas caralho, como eu fiquei incomodado. Seguindo, o filme chega no segundo ato e Diana e Steve têm que ir pro Egito atrás do Pedro Pascal e eles roubam um jato. E a Diana do nada arruma uma nova habilidade que nunca foi citada antes, que deixa o jato invisível. Boy, the invisible jet! Let's go, buddy! I'm coming! Ow! Ow! Last one of the party can't fly! You're gonna be the last one of the party, because you can't fly. Eu sei que é um filme de quadrinhos e esses filmes não são exatamente feitos pra serem levados a sério, mas puta merda. O filme não se dá o trabalho de me mostrar nenhuma ceninha da Diana treinando essa habilidade de deixar as coisas invisíveis em algum momento. Só surge do nada através de uma linha de roteiro expositivo safado, que a Diana diz que em 50 anos fez isso somente uma vez, com um copo de café e ainda deu errado porque ela perdeu o copo. E do nada, ela consegue deixar invisível um jato inteiro. Puta merda, foi com esse Deus Ex Machina descarado que eu notei que esse filme não tava se levando a sério mesmo. E tava de sacanagem com a minha cara. Isso sem contar que a essa altura já havia feito 1 hora desde a última cena de ação. Aquela no início do filme que Diana impede os bandidos. Eu sou super a favor do desenvolvimento de personagens e o cara, mas puta merda. Pra um filme da Mulher Maravilha claramente feito pra crianças, 1 hora de duração somente de diálogo é demais. Essa chatice é quebrada com a cena de perseguição no Egito, mas eu simplesmente não consegui me empolgar porque eu tava exausto e ainda tava na metade do filme. Esse filme é tão idiota que tem um diálogo entre um personagem com o Pedro Pascal, onde esse personagem fala de um novo projeto do governo que, através de um feixe de partículas que interage com qualquer tecnologia que toca, permite fazer uma transmissão para todas as TVs do mundo. E o próprio personagem diz que esse é só um modo de falar, e mesmo assim, essa é a justificativa que o filme dá para como o Maxwell vai conseguir realizar os desejos de todas as pessoas do mundo no clímax. Foi nessa hora que eu notei que esse filme não só tava de sacanagem com a minha cara, mas que ele simplesmente havia desistido de fazer algum sentido. Se já no primeiro ato o filme conseguiu me deixar entediado, e no segundo conseguiu me deixar puto, no terceiro eu só tava querendo que acabasse logo pra me poupar de mais sofrimento. E assim como todos os personagens do filme que têm direito a um desejo, eu tive o meu também realizado, porque o terceiro ato é tão corrido e tão atropelado que eu nem sei porque eu fiquei surpreso. A batalha final com a mulher leopardo com a armadura dourada sem nenhum propósito além de vender bonequinhos não deve durar mais que 3 minutos. E a resolução da trama com o Maxwell consegue ser mais jegue e brega que o clímax do primeiro Mulher Maravilha. Facilmente a parte mais fraca daquele filme, na minha opinião. Agora, deixa eu ver aqui, pontos bons, pelo menos o Pedro Pascal tá se divertindo. Só ele mesmo, porque eu tô entediado pra caralho. A Gal Gadot era a maior estrela do filme anterior e aqui ela só faz mais do mesmo, mas por culpa do roteiro que repete vários plot points do primeiro filme. Principalmente em relação a Diana ser essa personagem perfeita que aprende uma lição no final e inspira o mundo com seu otimismo. É o mesmo arco de personagem, só que feito de uma forma mais porca. Se houver um terceiro filme, espero de verdade que foque em outros aspectos da personalidade de Diana e dê algo de diferente pra Gal Gadot trabalhar na personagem. E é isso, do nada o filme acabou e eu fiquei me perguntando que porra foi essa? Tem tanta coisa errada nesse filme que eu nem consigo citar tudo em um videozinho tão curto desse. Por exemplo, por que diabos esse filme é situado nos anos 80? Em momento nenhum a ambientação do filme tem alguma relevância pra trama, com exceção de um subplot forçado da Guerra Fria feito somente para dar um senso de falsa urgência pro clímax. Se esse filme fosse situado em qualquer outro período, não faria diferença nenhuma e isso é meio broxante. E é isso, eu não tenho muito mais o que falar. Na minha opinião, esse novo filme da Mulher Maravilha simplesmente desiste de tentar na metade final. Não faz sentido nenhum esse filme ter 2 horas e meia de duração e ainda assim parece que faltou tempo para desenvolver os trocentos subplots dos seus personagens. E quem mais sofre com isso, além do espectador, é a protagonista. Tendo dito isso, por enquanto eu vou dar para Mulher Maravilha 2077 um broxante 6 de 10. Feliz ano novo, pessoal!